Olá, meu nome é Marcelo Lemco, eu sou bolsista ProBic, estudante de música, a minha orientadora é Sandra Mara da Cunha, a gente faz parte do grupo de pesquisa MEI, Música, Educação e Infância. O título da minha pesquisa é Crianças Surdas na Aula de Música, reflexão sobre a participação infantil e inclusão. O objetivo desse trabalho é justamente refletir sobre a participação e a inclusão das crianças surdas na aula de música dos estagiários de licenciatura de música da UDESC. Por ser um campo que não é muito explorado, não é dada a devida atenção, por exemplo, o estudo da participação infantil e o estudo da interação de pessoas surdas com a música, é que por si só já vale a pena explorar, né? Quando a gente passa a explorar ele deixa de ser um campo tão explorado. Enfim, tendo dito isso em consideração, os referenciais históricos que a gente tentou trazer para essa pesquisa é para tentar trazer uma conexão entre a educação musical, a sociologia da infância, estudo sobre a participação infantil e estudo sobre a inclusão. Partindo desses 4 eixos, a gente conseguiu nortear melhor onde é que essa pesquisa vai chegar. Para pensar no direito de participação das crianças, a gente estudou a Convenção do Direito das Crianças, da ONU, e o texto da Unicef, do Roger Hatch, que é do Tokenismo à Cidadania. Com eles a gente consegue entender melhor como é que funciona o processo de participação ativa de uma criança. Quais direitos que ela tem e quais direitos que ela precisa ter para participar afetivamente, de igual para igual. Enfim, na questão da sociologia da infância, a gente aborda o texto de Jens Kuttrup e da Annette Abromovics. O Jens ele vai trazer um aspecto sobre a sociologia da infância, na sua tese sobre a sociologia da infância. O problema é, como o Jens é dinamarquês, muita coisa que ele fala talvez seja voltada para uma realidade que não é muito bem adaptada para a nossa realidade, que é a realidade brasileira. Aí que entra a Annette Abromovics, ou Abromovics, que no caso ela vai trazer uma leitura da realidade brasileira, das crianças brasileiras e das infâncias brasileiras. E por último, sobre a inclusão das crianças surdas na aula de música, como essa pesquisa é focada especificamente sobre pessoas surdas e não necessariamente sobre a inclusão de pessoas deficientes de modo geral dentro da música, o que se aborda aqui é essa especificidade que tem a pessoa surda em relação ao som, em relação à música. Por conta disso que tem um livro da Karen Strobel, A Imagem dos Outros sobre a Cultura Surda, onde ela começa a falar sobre os detalhes da cultura que tem em relação à música, por exemplo. Que tipo de pessoa que ouve música, que tipo de pessoa que não ouve música, como é que as pessoas interagem com a música, no caso, pessoas surdas, né? Como é que elas interagem com a música, se elas dançam, onde dançam e como dançam, e tudo isso está sendo bem delimitado, tudo isso está sendo bem detalhado nesse livro, justamente para a gente ter esse conhecimento desse cenário. E bom, com a Regina Fink-Schambeck, que com bastante apoio da Evelyn Glynn, no texto Vendo, Sentindo e Tocando os processos de musicalização das crianças surdas da revista Orfeu, ela vai trazer exatamente isso, o processo de musicalização de crianças surdas. Ele parte de um outro princípio que talvez a gente não está acostumado. Ele não parte apenas do princípio auditivo, justamente por causa que as crianças são surdas, mas elas têm deficiências auditivas de diferentes graus. Ela traz muito a base no apoio dos sentidos táteis e do apoio visual, do estímulo visual. E isso é muito importante. Essa é a diferenciação que a gente tem. É o fato que a gente tem pessoas que precisam de outros sentidos para conseguir ter esse diálogo com a música. Enfim. E também para falar sobre a inclusão, também tem a Karen Frank, do texto da revista Bar, uma revista norueguesa, onde ela traz ainda mais essa questão da inclusão, que é justamente por conta que ela fala que a inclusão é um processo onde você quebra uma debilidade que ela é imposta pela sociedade, no sentido que as debilidades elas não são neutras, elas são construtos da sociedade. E no momento que a gente rompe elas, basicamente as debilidades somem, elas não existem mais, digamos assim. Não existem mais para aquela sociedade, porque aquela sociedade já se conformou que aquilo é uma realidade como todas as outras. E isso é o processo de inclusão. Para a metodologia desse trabalho foram combinadas a pesquisa bibliográfica e a análise documental. Na parte bibliográfica a gente teve texto do conjunto dos temas que vão ser abordados, né? Esse aqui que foram citados anteriormente, e foi se delimitando que fazia mais sentido estar na pesquisa. E para análise documental foram lidos os exames de relatórios escritos por 6 estagiários com trabalhos desenvolvidos no modo emergencial remoto no primeiro semestre de 2020, ou seja, dentro do período remoto, e 2 trabalhos de conclusão de curso, ou seja, 2 TCCs, que foram feitos dentro do modo presencial em 2019. Então a gente tem 4 no ensino remoto e 2 TCCs dentro do período presencial. E, bom, basicamente é bem diferente como é que eles foram abordados esse período. Como a gente vê o ensino remoto, muitas vezes algumas coisas não foram muito bem adaptadas para que acontecesse. Uma delas é a aula de música. Talvez os recursos estavam à mostra, ou a própria participação das crianças, a própria disposição das crianças, talvez não fossem os mais adequados para aquele momento, para acontecer uma aula de música mais efetiva. E isso ficou bem evidente lendo todos esses estágios, esses relatórios de estágio. Tendo dito tudo isso, o resultado dessa pesquisa é um pouquinho preocupante. Durante o período analisado, não encontramos relatos de crianças surdas nos relatórios de estágio.
ou seja, elas não estavam participando desse período de estágio, o que já é um problema, mesmo no presencial também, mesmo no período remoto também. Talvez que aconteça que até pelo próprio período remoto isso tenha se agravado. O que acontece é que a gente tem conhecimento que essas crianças fazem parte da rede municipal, e as redes municipais são os lugares onde tem aula de música. Então aconteceu alguma coisa aí que no qual elas não puderam estar presentes. E esse é o problema. Porque daí a gente começa a pensar que essa realidade que a gente estuda tanto sobre a realidade dessa infância das crianças surdas, ela acaba sendo apagada durante o período do ensino remoto. Justamente porque elas não estão sendo encontradas. Talvez elas realmente não tenham os recursos necessários para ter uma aula de música, talvez elas não tenham um computador, talvez elas não tenham acesso à internet. E tudo isso é problemático por si só. Mas o que a gente pode pensar sobre isso? Bom, através dos outros textos que a gente leu, o resultado dessa pesquisa, e eu afirmo muito nisso, que a participação das crianças surdas na aula de música seria, sim, bastante proveitosa, justamente porque eu falei anteriormente. A maneira como é que elas trabalham, como é que elas interagem com o objeto sonoro, inicialmente, é bem diferente de uma criança ouvinte. E, bom, como a gente pegou de novo da Karen Frank, que teve um pouquinho lá atrás, quando a gente tem essa interação da criança que ela tem algo que é considerado pela sociedade como uma debilidade, e a gente tem a criança que não tem algo considerado como uma debilidade pela sociedade, tendo esse resultado, as crianças vão entender que tem maneiras diferentes para se abordar o mesmo problema, e de fato é que talvez não exista um problema em si desde o princípio, justamente que precisa acontecer uma adaptação. E bom, e aí, como a Karen Frank vai dizer, aí se constrói a normalidade, através dessa quebra dessas debilidades que se constrói uma nova normalidade. Então, como essas crianças têm um jeito que não é o normal de aprender música, com esse apoio visual, com esse apoio tátil, por exemplo, uma criança surda talvez ela se dá muito melhor com um instrumento que tem um apoio visual como um pandeiro, no qual onde você bate numa pele, aquela pele vibra e você consegue sentir na sua mão aquela pele vibrando, você consegue ver na sua mão quando você bate no pandeiro a pele dobrando, a pele do pandeiro no caso. Então, isso já tudo ajuda a estimular basicamente como é que aquela criança vai conceber as ações que ela está fazendo, um retorno daquelas ações. Que talvez outros instrumentos, por exemplo, um teclado digital, não seja tão possível assim. Então, justamente por conta dessa nova maneira, dessa nova interpretação do som, que está a especificidade, por conta disso que seria beneficioso ou lucrativo de uma maneira mental, que essas crianças estivessem participando das aulas de música. Eu acho que é isso.